Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva, de verdor e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, amém. No nosso Deus não há injustiça. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é reto. O nosso Deus, ele é o Deus que de fato ele reina. O nosso Deus, de fato, é aquele no qual nós rendemos graças a ele. O nosso Deus, de fato, é aquele no qual nós nos colocamos diante dele para cantar louvores, para exultar, para louvar, porque de fato ele é o Altíssimo Deus. De fato, enche os nossos corações a alegria de proclamar a tua palavra, de meditar na sua palavra, de anunciar as boas novas, de multiplicar a tua misericórdia. É maravilhoso demais, porque nós podemos ser instrumentos vivos na mão de Deus. E o mais interessante não é para a glória humana, mas é para a glória dele mesmo. Por isso, nós queremos, nesse momento, convocar você, meu amado, onde você está, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, você que está nos assistindo pelas redes sociais, você que nos acompanha deixando o seu comentário, você que, de fato, tem sido assíduo em acompanhar todas as programações, todos os estudos da Palavra de Deus. Nós queremos colocar também aqueles que estão desanimados, aqueles que estão, de alguma forma, com a fé abalada, com a estrutura abalada. Talvez até você não reconhece isso, mas é necessário voltar-se para Deus, para esse Deus que é altíssimo, para esse Deus que reina. Por isso nós estaremos orando agora por toda a igreja em Taboazeiro, por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que têm feito e completado mais um ano de aniversário na presença de Deus, por todos aqueles que se encontram enfermos, precisando de uma resposta, precisando de um encaixe, precisando de uma consulta. Nós estaremos orando por esses irmãos, também estaremos orando por aqueles que têm perdido algum parente, algum amigo próximo, você que tem sofrido com a perda. Queremos orar também por você que de alguma forma precisa de um trabalho, você que precisa continuar sustentando as suas necessidades, a necessidade
da sua família ou daqueles que estão à sua volta. A nossa oração é para que não falte nada sobre a mesa, na despensa. A nossa oração é para que o Senhor Deus, que é o Rei, aquele que reina, que tem o controle de todas as coisas, possa multiplicar o pão, o alimento na sua casa. Nós queremos também louvar o nosso Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas. Onde você estiver, curva a sua cabeça, nós estaremos orando ao Senhor. Feche os seus olhos, que você possa respirar profundamente, que você possa realmente descansar no Senhor. O Senhor Deus quer aliviar esse fardo pesado sobre os seus ombros. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és o nosso Deus. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é aquele que de fato reina e governa e tem o controle de todas as coisas. Deus, nós queremos nesse momento colocar em oração, em súplica ao Senhor, toda a igreja na face da terra. Nós queremos colocar diante do Senhor todos os nossos irmãos ali de Taboazeiro, aqueles que estão com a fé abalada, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão de alguma forma decepcionados, porque é possível se decepcionar, aqueles que de alguma forma têm se afastado da presença da comunhão e na comunhão com os irmãos, aqueles que de alguma forma têm negligenciado estar cumprindo aquilo que Deus, o Senhor mesmo colocou em seus corações, para estar realmente com ânimo, com alegria, vivendo a salvação dia após dia, manifestando a tua misericórdia, a tua graça, testemunhando do teu amor. Se porventura alguém desanimado, que está frio na fé, que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa trazer o ânimo, o vigor espiritual. De alguma maneira, meu Deus, também, se há algum entristecimento, se há alguma discórdia, alguma desavença, que o Senhor possa quebrantar os corações. Da mesma forma, Deus, nós oramos agradecendo ao Senhor por todos aqueles que têm completado mais um ano de vida. Nós somos gratos ao Senhor porque a vida é uma dádiva do Senhor. É muito bom viver, é muito bom ainda mais estar na tua presença, vivendo as tuas maravilhas. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a vida dos enfermos, aqueles que estão debilitados, aqueles que estão acamados ou que estão nos hospitais, aqueles que precisam de uma resposta, de uma cura. Deus, colocamos todos os nossos irmãos e parentes dos nossos irmãos, amigos, vizinhos, nos teus cuidados. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que tem a última palavra. Toma todos nas tuas mãos, meu Deus. Também queremos pedir ao Senhor por todos aqueles irmãos que têm, de alguma maneira, perdido algum parente próximo, algum vizinho, algum amigo. Meu Deus, quantos que realmente estão desesperados, talvez. Essa semana, uma colega, meu Deus, perdeu a sua mãe, ela se encontra em desespero. Ive, coloca essa mãe de família nas tuas mãos, que veio a perder a sua mãe num acidente tão rápido, inesperado, e realmente a vida é como um sopro. Precisamos aproveitar a todo momento, meu Deus, a convivência uns com os outros. Nós não sabemos daqui a pouco o que pode acontecer. Deus, esses irmãos, amigos que perderam algum parente, alguma pessoa querida, que o Senhor possa trazer o conforto, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de um trabalho, de um sustento, nós suplicamos ao Senhor, meu Deus, que de alguma maneira o Senhor possa entrar com intervenção, abra as portas, meu Deus, renove o ânimo, que esses não se desanimem, meu Deus, desanimam em procurar, em realmente esperar no Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas e muito mais. Deus, nós oramos que o Senhor nunca venha deixar faltar nada nas necessidades, Deus, das nossas vidas, dos nossos irmãos.
o Senhor não deixe faltar o alimento, que o Senhor possa multiplicar sobre a mesa. Por isso, Deus, nós colocamos todos os nossos irmãos, amigos, vizinhos, nos teus santos cuidados. O mundo precisa, de fato, reconhecer que o Senhor é Deus. E nós somos embaixadores do Senhor e precisamos testemunhar do Senhor para que vidas possam chegar a Ti e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Obrigado, meu Deus, por este momento e que nessa noite o Senhor possa usar o nosso irmão pastor Jairo mais uma vez para sermos edificados mediante a exposição da sua palavra, porque cremos que a tua palavra é poder. Obrigado, meu Deus, pois nós estamos ansiosos, na verdade, nós estamos alegres e desejosos em ouvir a tua palavra mais uma vez. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, obrigado por sua presença. Quero agradecer os nossos irmãos, presbítero Márcio Cipriano, Silfarney, Bruno Boechat. Bruno, muita saudade de vocês, queridos. Nossa irmã Estela, a sua filhota fez aniversário aí essa semana. Leila, Eliane Faustino, Sônia e todas as meninas aí, né? Ingrid, Amanda, Desirê, irmã Ana, Deus abençoe grandemente a sua vida, te proteja, te guarde, e todos aqui de casa também. Obrigado por sua presença, viu, meus irmãos? Vocês são bênçãos de Deus. Nesse momento nós estaremos, então, louvando ao Senhor com a nossa irmã Samira. Deus supremo soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável
Amém, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Muito obrigado, Samira. Você é bênção de Deus, Bruno, Malu. Deus continue derramando a sua graça e sustentando vocês por onde vocês estiverem. E com certeza vocês são bênção para a Taboazeira. Bom, meus irmãos, quero convidar aqui agora o pastor Jairinho. E aí, pastor? Boa noite, querido. Bênção Boa noite de Deus. novo, né? É verdade. Antes um pouquinho nos bastidores, né? A gente já estava acertando as coisas. Isso aí, pastor. O Senhor é bênção para as nossas Amém. vidas. Saiba que nós temos um apreço, um carinho muito grande pelo Senhor. Então, de imediato, isso, amém. De imediato, pastor, o senhor já está com a palavra. Ok. Né? E como proposto, que o Senhor seja usado mais uma vez pelo nosso Deus, que o Espírito Santo possa trazer à mente tudo aquilo que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Meus queridos, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos abrir em Judas, versículo 4. Judas só tem um capítulo. Então, a referência é Judas 1:4. A carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, na versão revista e atualizada de Almeida. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Judas 1:4. O tema de hoje, apesar de importantíssimo, ele é muito delicado, porque ele mexe com nossas convicções fundamentais a respeito de Cristo e do Evangelho de Cristo. Desde Cristo, existe simulacros, imitações do Evangelho, desde Cristo. Por exemplo, várias pessoas se intitularam Cristo, a ponto de os discípulos de João Batista irem lá a Jesus perguntar se era ele mesmo. Então, isso não é novidade, acontece desde Cristo e acontece até hoje. Nós vamos tratar do assunto, o falso evangelho, como reconhecê-lo, né? E, infelizmente, não é privilégio de seitas. Alguns crentes em Cristo, crentes sinceros, de igrejas sérias, às vezes alimentam uma ou outra crença das quais nós vamos tratar aqui. Dissimulação, a palavra que está na edição de Almeida, é ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos, hipocrisia, fingimento. A principal característica do falso evangelho é que ele é falso. E ele faz de tudo para esconder isso. Né? Existem milagres, existem sinais, existem profecias que alimentam milhares de adeptos, de pessoas fanáticas. Eu quero ler aqui na King James autorizada os versículos 3, 4 e 5 de Judas. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto, certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem e negam a Jesus como único e soberano Senhor. A punição eterna é para esses ímpios. Verso 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Vamos fazer uma distinção, então,
No Velho Testamento, o povo de Deus é uma etnia, é uma pátria e é uma religião. Tudo condensado no judaísmo e nos hebreus, que hoje é diferente. Um israelita é diferente de um israelense. Um israelense é nascido ou descendente de moradores de Israel, independente da religião que ele tem. Israelita é alguém que professa a fé hebraica, a religião judaica. E aí o que acontece? Há muitos anos atrás, nos anos 90, eu tive o privilégio de fazer a capa de uma série de livros publicados pelo Instituto Cristão de Pesquisas, que é a entidade mais séria do Brasil hoje, ao avaliar seitas e heresias. É um pastor da Assembleia de Deus, Jundiaí, que eu tive o prazer de conhecer. E ele, em 5 livros, ele expõe todo tipo de seita. As seitas afro-brasileiras, as seitas orientais, as seitas científicas, e tem um livro sobre as seitas cristãs, que deu muita polêmica, porque aquilo que eles, né, os autores, consideravam seitas, muitas vezes para nós é uma religião. Então, essa característica, essa caracterização de seita, quando ela é feita por uma religião, ela é duvidosa, porque seita é tudo aquilo que não combina com aquela religião, né? Alguns heréticos consideram nós heréticos. Não, o presbiteriano é herético, que não faz isso, não acredita naquilo, etc. Então, eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou tratar apenas do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, então, que pessoas entram, e aí é o grande perigo, elas entram, elas não estão fora da igreja, elas não professam outra fé, teoricamente. São evangélicas, ou cristãs, ou protestantes. O problema é que essas pessoas carregam dentro delas uma espécie de um vírus. O que o vírus é? O vírus não é um ser, ele é um aglomerado proteico. E esse vírus, então, ele cola numa célula viva e transforma essa célula numa célula enferma, que vai infectar outras. A heresia é assim também. Ela nunca vai partir de uma coisa absurda. Deus não é Deus, por exemplo. Mas eu conheço diversos pastores que questionam a Trindade, por exemplo. Eu conheço um pastor em particular que afirma, ele escreveu um livro de mais de 400 páginas sobre o significado de o Espírito de Cristo. É Deus Pai e Deus Filho. O Espírito é de Cristo, então não tem Trindade. Outros pastores negam a eficácia da cruz, abordando a maldição hereditária, por exemplo. Nós estamos pagando pecados de nossos antepassados. Outros são os demônios territoriais, então jogam óleo, sobem de helicóptero numa cidade, isso acontece, e derramam óleo sobre aquela cidade para fechar as portas da cidade para aquela caça de demônios que vai atuar naquela cidade. Essas pessoas, elas negam a nossa responsabilidade moral. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Ou então tudo é anjo. Um anjo me falou, Deus me falou. Uma característica especial das pessoas que acreditam e promovem heresias é exatamente isso. Deus me falou. Você não pode questionar. Você não pode questionar quando Deus falou com a pessoa. Acontece que nós podemos. Em Gálatas, capítulo 1, versos 7 e 8, eu vou ler aqui na edição corrigida, mas o irmão pode acompanhar aí, Gálatas, capítulo 1, verso 7. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, mentiroso. Olha, às vezes é preciso uma coragem, uma dose muito grande de amor para confrontar uma pessoa que está fazendo isso, porque às vezes ela está bem intencionada. Eu tenho amigos, ovelhas, que hoje até moram fora do país, que acreditam em todo tipo de profecia que eles veem.
Eles correm atrás desse tipo de coisa. E não existe outro evangelho, não existe duas igrejas, não existe dois evangelhos, não existem dois Cristos. Uma vez eu fui num funeral e era de uma igreja que não aceita a presbiteriana como uma entidade cristã. E na hora que eu fui orar, era a mãe de uma ovelha minha. Nossa. Todos os membros da igreja foram lá para fora, antes de eu orar. Eu orei pela família, lógico, e quando eu voltei para o banco, uma pessoa falou assim, não, eles não aceitam sua oração porque você é de outra igreja. Eu falei assim, minha irmã, não existe outra igreja. Isso é uma invenção. Não existe outra igreja, eu não sou de outra igreja, eu sou da igreja. Mas, por conta de problemas de denominação, algumas pessoas pensam isso. Outra coisa, o evangelho das novidades. Meu Deus, a Bíblia está pronta. Acabaram de escrever a Bíblia. Ninguém avisou para esse pessoal que a Bíblia já está pronta. Inclusive com o livro de Apocalipse até o fim. Não precisa de mais nenhuma vírgula. Até Jesus voltar, não precisa de mais nada. E depois não vai precisar, porque a gente vai estar de frente à palavra, ao verbo, né? Convivendo com o verbo. Então, os falsos evangelhos, irmãos, têm algumas características, depois eu posso colocar até lá no WhatsApp. Uma outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu usei o termo desigrejados anteontem, num vídeo, e eu recebi um telefonema de uma pessoa, mas assim, ele estava possesso, porque ele é um amigo meu, que está fora da igreja, e ele não se considera um desigrejado. E aí eu falei, olha, essa palavra ela é muito preconceituosa. O que desigrejado é aquele que não é membro de uma igreja. Existem cristãos que, por diversas circunstâncias, não são membros de uma igreja formal. Eu tenho irmãos, especialmente em Guarapari, irmãos muito amados, que eu conheço há mais de 40 anos, eles se reúnem em casa. Eu não posso chamar esse povo de desigrejado só porque não tem uma placa na porta, um CNPJ. Com todo respeito à igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana é uma denominação, ou seja, tem um nome. É fruto da reforma, mas há outras igrejas confessionais que também são fruto da reforma. Inclusive, há anabatistas que são anteriores à reforma, que eram calvinistas, antes de Calvino nascer, por causa da sua ênfase na soberania de Deus. Nem é porque a predestinação também é uma outra palavra complexa, porque ela soa como predeterminismo ou fatalismo. Eu prefiro abordar a soberania absoluta de Deus, que é um tema bem mais confortável do que discutir livre-arbítrio e predestinação. Um acha que o outro está errado e ninguém convence ninguém. Mas vamos aos falsos evangelhos. Eu respondi para esse rapaz o seguinte, eu não te considero um desigrejado, eu te considero um cristão. Agora, os piores desigrejados que eu já trabalhei são membros de igreja, porque eles não discernem o corpo. Lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo dá instruções a respeito da ceia, ele fala para pessoas que eram da igreja de Corinto. E fala, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua condenação. Igrejados. Eles estavam numa igreja, mas o que acontece? Uma coisa é cristianismo, outra coisa é evangelho. O cristianismo é um sistema, como o iluminismo, como o consumismo, como o capitalismo, como o comunismo. O ismo significa que é uma corrente de pensamento. A palavra Cristo, que significa ungido ou prometido de Deus ou Messias, ela foi acrescentada do sufixo ismo para se tornar um sistema. Lá no século III, Constantino, o imperador romano. O que acontece? Dentro do cristianismo existem pessoas convertidas a Cristo.
pessoas que acolheram o Evangelho, que é a boa nova bíblica. Para começar, a palavra cristão começou como um xingamento. Nossa, eu não estou custando acreditar. Além de tudo, o sujeito é cristão. Olha só, vê se pode, né? No livro de Atos, então, os cristãos são chamados disso pela primeira vez de gozação, de crítica. E nós chegamos aos dias de hoje com uma complicação muito grande, porque o nosso país é palco de um grande vexame, promovido por evangélicos, pastores, líderes, autoproclamados apóstolos, que estão prestando um desserviço à nação. São pessoas que não professam uma fé saudável e multiplicam isso, transmitem isso para outras pessoas e exigem. Então, nós vamos ver alguns dos. Eu estudei vários textos, principalmente um do pastor Augusto Nicodemos, que é presbiteriano, e ele colocou algumas coisas que eu coloco aqui também, como outras do Instituto Cristão de Pesquisas, né? Eles têm lá uns critérios para definir se algo é uma seita ou uma religião. Não vou entrar nesse aspecto, porque é um aspecto mais de estudo secular. Vamos ver em relação à palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o único, o evangelho de Cristo. A primeira característica do falso evangelho é que ele tem outras fontes de autoridade além da Bíblia. Nada contra ler livros até que criticam o cristianismo, nada contra a cultura, mas a Bíblia, como eu disse, a Bíblia está escrita, ela está pronta, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, e ponto final, acabou. Então, por exemplo, eu não vou citar, por uma questão de ética, não vou citar nenhuma denominação, mas há religiões, seitas, que surgiram a partir dos escritos de uma pessoa. Então, essa pessoa, os escritos dela é um cânon bíblico, é como se fosse o 67º livro da Bíblia. Seitas e falsos evangelhos que surgem a partir de revelações particulares. Deus não guardou nenhum segredo para nossa época. Existem os mistérios de Deus, mas existe o evangelho que ele está totalmente explanado e explicado na Bíblia. Não precisa de ninguém inventar mais nada. Existe uma líder aí que morou no exterior e agora está no Brasil, que marcou o fim do mundo. Ela diz, Jesus vai voltar dia tal. E a cara não queima, não. O dia passou, não aconteceu nada e ela continua líder. Então, outras fontes de autoridade, além da Bíblia, formam um falso evangelho. E qual que é o problema? Que ele é muito parecido com o verdadeiro. Às vezes, as profecias e as revelações fazem muito sentido. Usam até versículos bíblicos. A capa que eu fiz para essa série de livro, O Império das Seitas, era uma cruz torcida. Por quê? A pior mentira é aquela que surge a partir da verdade. Quando a gente acrescenta ou tira um pouquinho da verdade, a gente transforma aquela verdade inteira numa mentira. Satanás, ao tentar Eva, ele disse só uma parte da verdade. Ele diz, é certo que não morrereis, mas ele não explicou o que significava isso. E realmente, Eva comeu o fruto, deu para Adão, e os dois não morreram. Não morreram fisicamente na hora, mas ali eles estavam contaminando toda a raça humana. Segundo ponto, o falso evangelho diminui a pessoa de Cristo e deforma a pessoa de Deus. Já citei aqui o problema da Trindade e agora eu vou falar da autoridade de Cristo. Não basta Cristo, tem que fazer quebra de maldição. Não basta Cristo, tem que batizar de novo. Não basta Cristo, tem que fazer isso, isso e aquilo. Outra coisa, Deus como uma pessoa
vingativa, cruel e com problema de autoestima. Deus não está satisfeito com você. Essa afirmação, principalmente quando é dirigida a uma criança, a um adolescente, ela é muito severa, porque nós estamos pintando para aquela criatura, para aquela pessoa, um quadro falso de Deus. Deus é amor. A marca indistinguível do Evangelho é o amor. Então, esses Cristos que a gente vê, olha, se você digitar a palavra Cristo no Google e pedir imagens, você vai ver milhares e milhares e milhares de imagens de Cristo. Agora, pergunto eu, existia fotografia naquela época? Qual delas é a imagem certa? Nenhuma. A mesma coisa quando a gente prega um falso evangelho. Nós estamos transmitindo uma imagem mentirosa. E pior, não é uma mentira inocente, é uma mentira com más intenções. Ao assumir a posição de apóstolo, de patriarca, de sei lá o quê, a pessoa está se equiparando a Deus. Ela só não vai admitir isso, mas ela, dentro daquele contexto, é um Deus. Terceira característica: o falso evangelho sempre vai exigir alguma coisa além da fé. São obras. Eles não admitem, mas eu já presenciei, infelizmente, pessoas que têm que batizar de novo, têm que negar sua salvação, elas vão num tipo de um retiro, primeiro elas não podem conversar, falar nada, ficam 3 dias mudas. No final, elas têm que dizer que estão aceitando Jesus, ou se convertendo, sei lá. Elas estão se tornando crentes naquele momento. Elas não podem dizer, eu já sou salvo. Não. É naquele momento, olha só como que as obras podem ser inseridas num contexto cristão. Aquela confissão é uma confissão forçada. Ela não corresponde aos fatos. Porque, normalmente, quem vai nesse retiro já é crente, já é cristão. O problema é que o falso evangelho ele vai exigir de você uma exclusividade, um poder que esse evangelho não tem. Como se eles fossem os donos da salvação, eles são os donos do céu. É só aqui que o negócio vai funcionar, é só aqui que você vai ser ouvido por Deus, é só aqui que você vai ser transformado, se você fizer A, B, C, D. E tem uma escola, e tem uma outra escola, e tem uma outra escola. Eu conheço uma seita que tem 8 estágios para você chegar na plenitude. São 8 retiros. E tem gente que fica no sacrifício porque ainda está no 5º, no 6º, como se alguma coisa pudesse completar a salvação, alguma obra. Não, eu sou crente, mas eu não sou batizado. Minha irmã, você creu em Jesus? Então você é crente. O batismo é uma questão de obediência, pode demorar para acontecer, pode ser imediato, mas o batismo não consolida uma salvação. O batismo é uma ordenança. Em quarto lugar, são exclusivistas quanto à salvação, se consideram o único grupo fiel. Só eles vão para o céu. Ensino que pessoas de outras denominações são infiéis a Deus. Eu não sei a sua experiência, mas eu me converti em 79, mas eu sou filho e neto de pastor. Eu vi esse tipo de coisa na minha vida toda. Os batistas falando mal dos presbiterianos, os presbiterianos falando mal daqueles que não são reformados, os assembleianos falando mal dos tradicionais, os neopentecostais negando toda a história da igreja. Agora sim, chegou a igreja de verdade. Irmãos, o céu não é de ninguém. O céu é de Deus. O evangelho não é de ninguém, o evangelho é de Cristo. A nossa salvação, ela é feita em Cristo Jesus. O falso evangelho sempre quer atrair para si uma exclusividade que não existe. Deus não escreveu a Bíblia para meia dúzia. Ele escreveu para todos. Porque Deus amou
o mundo, inclusive aqueles que não são da sua seita, que não são da sua religião. Deus amou também. E detalhe, ele salvou e salva aqueles que creem nele. Ponto final. Acabou. Não importa se você reúne numa casa ou numa catedral, se a sua denominação é histórica ou surgiu 60 anos atrás. Se você creu em Cristo, se você compreendeu a mensagem do Evangelho que está na palavra de Deus, acabou. Em quinto lugar, o falso evangelho produz líderes que têm um poder abusivo, extremado. Eu conheci uma igreja, olha só, meus irmãos, o camarada, ele era representante comercial, ele só viajava se o pastor autorizasse. Nessa mesma igreja, as mulheres só engravidavam, os casais só tinham filhos se a liderança aprovasse. Pode isso? Gente, é muito pouco QI para o meu gosto, viu? É muita burrice. Abusou do direito de ser burro. Você deixar um outro ser humano governar a sua vida, a esse ponto, é lógico que os líderes, os presbíteros, os diáconos, os pastores, né? Todos os líderes, está lá em Romanos capítulo 13, toda autoridade foi colocada por Deus, concorde você ou não, para o seu bem, nem que seja para te provar. Agora, o falso evangelho produz pessoas com síndrome de Lúcifer. Lúcifer, Lúcifer era o regente da música no céu, era o ministro de louvor do céu. Ele ainda é um anjo de luz. Mas o que fez Lúcifer cair foi querer ser maior do que Deus. Agora pensa, se você já não teve um sentimento assim, poxa, as pessoas não me obedecem, poxa, as pessoas não me valorizam, poxa, eu não consigo ser uma autoridade, eu não consigo um cargo, eu não consigo um crachá, um nome escrito na porta. É uma sede de poder. E o poder, ele se manifesta em outras duas formas muito perigosas: o acúmulo de dinheiro e uma sexualidade enferma. Sexo é poder, dinheiro é poder, poder é poder. Então, quando a gente está diante de pessoas que exercem ou pretendem exercer esse tipo de liderança, é muito bom tomar cuidado e proteger a nossa família. Em sexto lugar, por conta disso, o falso evangelho procura impedir uma reflexão pessoal, o raciocínio e manifestações de descontentamento ou questionamentos. Já percebeu isso? Que o falso evangelho não pode ser questionado, que o falso evangelho não pode ser confrontado, que o falso evangelho não pode ser analisado. Pastor, eu li aqui na Bíblia tal coisa. Não importa o que você leu. Eu mandei, tem que obedecer. A gente estabeleceu, tem que acontecer. Né? Sétimo, o falso evangelho e as falsas igrejas e as falsas seitas são obscuras, mentirosas e misteriosas quanto ao uso do dinheiro, problemas com a justiça e com a polícia, às vezes, e a conduta moral de seus líderes é blindada. Eu já tive experiências muito tristes de pastores que o Ministério Público fez uma queixa, uma denúncia, a Polícia Federal foi lá, era uma comunidade fechada, uma comunidade evangélica, e lá eles descobriram cárcere privado, opressão espiritual, moral, psicológica. Eles descobriram que quando as crianças faziam 18 anos, elas eram retiradas da presença dos pais e levadas para outro país, que os pais não sabiam onde era, e foi um desastre.
foi uma coisa muito triste. Então, o falso evangelho ele é sempre misterioso, ele sempre guarda, olha, por que reunião de conselho tem ata? Por que o Supremo Conselho tem ata, tem resoluções? Porque tem que publicar. Aquilo que interessa ao bem comum, aquilo que interessa ao bom funcionamento da igreja, não pode ser misterioso. Nem a doutrina, nem o funcionamento e nem a conduta. Eu chego a dizer, eu conheci pastores que não têm fumaça nem fogo, nunca se levantou nada contra eles. Por quê? São irrepreensíveis. Isso é uma obrigação básica, nem é vantagem nenhuma, não. Agora, o que tem de pastor ladrão, pedófilo e sem vergonha por aí, está destruindo uma imagem que levou anos para ser construída. A imagem do povo de Deus. 8. Discriminam pessoas por raça, idade, gênero, classe social, procedência religiosa, etc. Eu já ouvi um presbiteriano falando. Também, olha de onde que ele veio, da igreja tal. Eu fiquei muito mal, fiquei muito triste aquele dia, porque ele estava discriminando uma pessoa porque ela veio de uma denominação pentecostal. O falso evangelho, ele é exclusivista, ele não inclui ninguém. Minha igreja está bom desse jeito, o louvor está do jeito que eu gosto, a pregação tudo do jeito. Não precisa nem evangelizar, está bom do tamanho que está. O falso evangelho é assim, ele é ensimesmado. Tudo que é diferente é inimigo. Tudo que é estranho é rival. Não pode pensar diferente, não pode agir diferente, porque aqui todo mundo está uniformizado. Eu não sei se travou aí, a imagem está travada. Pronto, deu uma travada, mas nós vamos continuar. Em nono lugar, penúltimo, dão extremo valor a símbolos, rituais, objetos, novas profecias e gurus espirituais. Eu fui numa igreja de uma denominação histórica e tinha lá o menorá, que é o candelabro de 7 velas dos judeus, a bandeira do Estado de Israel, que não tem nada a ver com o judaísmo, é uma bandeira de um país, de uma nação, estava lá. E uma arca da aliança nas proporções exatas do livro de Êxodo. E folheada a ouro. E eu achei estranho porque eles dão muita importância a isso. Está lá, essa igreja existe e está lá do mesmo jeito até hoje. Eles dão muito valor. Há uma água ungida, há sei lá, um sabonete ungido, orar no monte. Eu não estou dizendo que não deve orar no monte e tal, mas assim, são pessoas extremamente supersticiosas. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o evangelho. Ah, mas é porque você não orou hoje. Você não orou de manhã, seu dia vai ser uma desgraça. Uai, então é assim? É um amuleto? A minha oração é só para o meu dia ir bem? Não, orar é sem cessar. E quando a gente não ora? Existe a graça de Jesus, meu Deus, que é derramada sobre ímpios, sobre crentes, sobre pessoas que não professam nenhuma fé. Senão o sol não nascia, o vento não ventava, não é? 10º e último lugar. Já falei sobre isso, mas vou repetir. Não aceitam de forma alguma a confrontação e a admoestação. E aqui eu vou encerrar dizendo o seguinte, meus amados. Toda vez que você estiver dando valor demais a uma sociedade interna, a uma eleição, a um cargo, a um livro, a um pastor, a uma pessoa, toda vez que você estiver superestimando algo religioso,
Cuidado. Porque o inimigo não tem chifrinho, nem cheira enxofre, nem pé de bode, nem rabo de dragão. Ele é Lúcifer, anjo de luz. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver, não. Por isso tem muito evangélico fazendo show aí, porque as pessoas querem ver. Tira o palco, tira as luzes, tira o visual. O que que sobra? Uma música ruim. Pior ainda, uma música ruim. A adoração a Deus não é espetáculo. Igreja não é santuário. Ah, menino, não fala palavrão que nós estamos na igreja. Não, ele não deve falar palavrão porque ele é crente. Não é porque está na igreja. Eu fui numa igreja cantar num casamento, muitos anos atrás. E a equipe de vídeo trabalhava com a edição simultânea, ou seja, eles precisavam do lugar para colocar a ilha de edição que coordenava 5 câmeras. Onde que eles puseram? Em cima da mesa da ceia. O pastor se recusou a celebrar o casamento. Ele ficou 40 minutos no gabinete, com todo mundo tentando convencer ele a celebrar o casamento. Por fim, fizeram meio a meio, tiraram o negócio de lá e tal. E ele falou: o lugar da mesa da ceia está lavrado em ata, é resolução do conselho. Eu pensei, meu Deus do céu, que mesa é essa? Que mesa é essa que eu não vi na Bíblia? Uma igreja presbiteriana, gente. Então, cuidado. Nós temos que ter uma fé viva num evangelho puro, num Deus soberano, que uma mensagem inequívoca. A mensagem do evangelho é a coisa mais simples e clara do planeta. Se arrependa dos seus pecados para eles serem cancelados e tome Jesus por Senhor da sua vida. Acabou. As outras coisas vêm por detalhe. Por exemplo, Jesus é o evangelho, mas Paulo, nos 16 capítulos de Romanos, que é o conteúdo mais teológico do Novo Testamento, ele trocou em miúdos. Ele não pregou outro evangelho. Nem Silas, nem Apolo, nem Barnabé, ninguém inventou nada. Ninguém. E hoje a gente tem uma necessidade tão grande de emoções, de milagres, de acontecimentos exteriores, quando a grande alegria do Evangelho ela é sentida e crida no coração para sempre. É uma coisa que não pode ser confundida com mais nada. Pertencer a Cristo, obedecer a Cristo, conhecer a Cristo. Há uma profecia, depois os irmãos me ajudem, eu não sei onde está escrito, que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Do conhecimento. Isso apela não só para as nossas emoções, para o nosso crer, mas para o nosso raciocínio. Se eu não sei quem é Deus, eu vou confundir ele com qualquer coisa. Terminando, teve um tempo que eu fui bancário na Caixa Econômica Federal, e eu trabalhava num departamento pessoal com os cursos de profissionais que eram dados lá, de aperfeiçoamento. E no curso de caixa, a pessoa que vai mexer com dinheiro, ela fica 6 meses estudando o dinheiro que sai da casa da moeda, o dinheiro verdadeiro. Eles pegam algumas falsificações e tudo, mas eles ficam 6 meses mergulhados estudando o dinheiro verdadeiro. Por quê? Qualquer nota que eles pegarem, no tato, na visão, em qualquer coisa, eles vão perceber que é falsa porque eles conhecem a verdadeira. O cristianismo é a mesma coisa, o evangelho é a mesma. Eu conheço Deus, e o Deus que eu conheço não falou isso aí, não. Teve um rapaz apaixonado por uma menina numa igreja que eu pastoreei, e ele falou assim, ó, Deus me revelou, chegou para ela e falou, Deus me revelou que você vai casar comigo. Ela falou assim, ótimo, então quando ele me revelar também, a gente casa. Tem essa de Deus me falou, hoje Deus me falou. Gente, isso é idiota. É claro que Deus fala, todo dia. É só abrir a Bíblia que ele fala. Ah, porque o Senhor Deus me revelou. Aí já começa mal, né? Porque qual é a do cara? Ele é exclusivo? Ele é puxa-saco de Deus? Deus é puxa-saco dele? Para revelar uma coisa só para ele?
para ele virar assim um guru, um oráculo, né? Então, nós temos que tomar cuidado com a superstição evangélica, com a sede de poder de alguns evangélicos. Por que eles querem poder? Por que eles almejam tanto o poder? Está perto do poder, está investidos de poder. São poderes temporais. O verdadeiro poder do Espírito causa quebrantamento, arrependimento e humildade. O verdadeiro evangelho é manter-se incontaminado do mundo e cuidar dos pobres, das pessoas necessitadas. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da nossa igreja local como igreja e da igreja espalhada nesse país. Há muitas pessoas seguindo a Cristo de fato. Há muitas pessoas que estudam a palavra de Deus. Há muitas pessoas empenhando a própria vida para servir o próximo. Que cada um de nós seja uma dessas pessoas. Um abraço com muito amor. Amém, pastor. Amém. Graças a Deus. Meu pastor, poderíamos então aproveitar esse momento para encerramento e colocar então diante de Deus essa última fala do Senhor em oração. Vamos orar Sim. então ao nosso Deus, encerrando esse momento. E com certeza, pastor, nós fomos edificados e precisamos realmente estar alinhados aí à palavra de Deus, né? Pastor, então Com o senhor ora certeza. para a gente, para que a gente possa encerrar nessa noite. Amém. Querido Deus, nós te amamos de todo o nosso coração. Não existe palavra em língua nenhuma desse mundo que possa expressar a gratidão que nós carregamos no peito. O Senhor nos amou da eternidade, o Senhor nos colocou no livro da vida. O Senhor nos amou tanto que deu aquilo de mais precioso que o Senhor tinha, o próprio Filho, ó Deus. Ó Deus, e nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós desvalorizamos isso, que nós acreditamos em outras coisas que não são o Evangelho, que nós até professamos às vezes e buscamos coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, da soberba, né, o pecado do preconceito que nós temos contra pessoas, e o pecado da omissão, em não pregar o Evangelho, não viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, porque isso é uma ordem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, como indivíduos, como igreja, como nação. Tem misericórdia, Deus. Porque o termo evangélico no nosso país está virando gozação. Isso é muito triste, porque colocam todo mundo no mesmo balaio e criticam e jogam pedra e fazem escárnios e vão para a internet e falam o que querem. Mas, Deus, nós confiamos no teu poder e nas tuas promessas. Nós sabemos que o Senhor virá outra vez. E o Senhor virá como rei e fará uma seleção dos bodes e das ovelhas. O Senhor fará a justiça derradeira. Mas a nossa maior alegria não é a tua justiça, mas é a tua graça. Porque se o Senhor fizer justiça, não sobra ninguém. Ninguém. Jesus só morreu por quem não merece. Ó Senhor, livra do espírito religioso, sectarista, separatista, do espírito religioso que é autocondescendente, que se autocongratula, que se envaidece de coisas que não são o evangelho. Pai querido, dá ao nosso povo, ao coração de cada um de nós, um espírito reto, um coração pronto a obedecer, que ajuda os pobres, que acolhe os diferentes, os marginalizados, os desigrejados, que acolhe o ser humano como obra da criação, como alvo do amor de Cristo. Será quem que Cristo não amou? Será quem por quem ele não morreu? Ninguém.
Nós não temos o direito de excluir quem quer que seja, porque nós não somos donos da salvação. Nós somos donos apenas de uma coisa que nos nivela. Nós somos donos do nosso pecado. E por isso, ó Deus, mais uma vez eu te peço, perdoa, Senhor. Dá-nos uma oportunidade de reviver, de começar a quinta-feira com os olhos colocados em Ti, Senhor. Com a nossa mente focada no Senhor, orando sem cessar, amando a Tua palavra, tendo fome e sede da Tua palavra, Senhor. Desperta o Teu povo, a juventude, os adolescentes, Senhor. Ó Deus, eles estão perigosamente envolvidos com as coisas desse mundo, muitas delas legítimas, mas elas não podem assumir o Teu lugar no coração deles. Tem misericórdia, Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas, do querer e do realizar. Por isso, ó Deus, planta no nosso coração uma vontade inabalável de seguir o Senhor e obedecer os Teus mandamentos. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Deus abençoe, meu pastor. Obrigado. Amém. Até breve. Fica com Deus. Fica com Deus. Até breve. Mocidade, igreja, até amanhã, hein? Isso aí. Amanhã, 8:20. Meus irmãos, obrigado pela sua presença, pela sua participação. É um privilégio, é uma alegria. Obrigado por cada irmão que deixou seu comentário, que participou aqui conosco. Nós estaremos ouvindo mais uma vez nossa irmã Samira, e assim nós encerramos mais uma vez a live da quarta-feira do estudo da Palavra de Deus. E próximo domingo, se Deus quiser, se Deus permitir, nosso pastor João Carlinhos estará de volta, e logo mais, pela manhã e à noite, que você continue sendo ricamente abençoado e edificado pela exposição da Palavra de Deus e pela vida, de testemunho que nós acabamos de ouvir aí a mensagem. Deus abençoe, uma ótima noite para você, final de noite, e um excelente final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe. Pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, eu que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces muito mais que uma canção. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dou, dar-te mais que uma canção. Pois a música em si não é o que queres de mim. Tu queres mais, tu só
tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz e eu chego a ti para dar-te, oh Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim.